Está começando mais um microfone aberto da Sede Studio. Aqui cada voz tem espaço, cada ideia merece ser ouvida e cada história importa. No comando a equipe da Sede Studio. Então prepare-se, ajuste seu fone de ouvido e embarque em mais um microfone aberto da Sede Studio. Olá, senhoras e senhores, começamos mais um microfone aberto da Sede Studio. Aliás, a Sede Studio fica à Rua Independência 800, loja 2. Temos também o e-mail, que é sedepassofundo@gmail.com. No Instagram como é o que? Hashtag é o que aqui no sedestudio.pf, né? Que é P de Passo Fundo, né? De Passo e F de Fundo, ok? E no YouTube, Sede Studio, onde você vai ver o microfone aberto, né, e outros conteúdos produzidos aqui na Sede Studio. Então hoje começamos mais um microfone aberto da Sede Studio e vocês sabem que eu me divirto muito nesse microfone aberto, primeiro porque é uma gravação que não tem pauta, então os convidados ficam extremamente tensos e eu adoro isso, né? Também eu digo que o microfone aberto ele resgata amigos e eu ganho amigos. E eu vou dizer para vocês uma coisa com toda a sinceridade. Eu não sei porque que eu convidei esse cara, viu? Eu não tenho motivo nenhum, não tenho interesse nenhum, eu não tenho nada, não tenho nem relação de amizade com esse cara. Tá? Não vou com a cara dele, mas convidei e vou ter que dizer para vocês que eu tenho o maior prazer de trazer esse meu amigo, um amigo que a vida me deu, cara que a gente convive há pouco tempo, mas parece que se conhece há muito tempo. Então eu quero dizer para vocês que hoje no microfone aberto da Sede Studio recebo meu amigo Marcos Salvadori, né? Olha isso que mesmo. Chique ele. Marcos, muito obrigado por você abrir a tua agenda. Um prazer enorme, o Alexandre e eu agradecemos muito a tua presença aqui. Seja bem-vindo à Sede Studio, né? E o microfone está aberto, perfeito, como do nome da... Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Abraço, Alexandre. Obrigado a você também por esse convite, tá? Não foi uma abertura de agenda, foi um prazer em receber esse convite e, como tu disseste, abrir um lugar na agenda para estarmos aqui presente contigo. Vocês sabem que o Marcos ele é famosão, né? Ele é top no setor dele, aí ele não dava muita bola. Mas a gente tem um grupo que toma café aí aos sábados e aos domingos, né? E casualmente a gente começou a dividir o mesmo grupo, né? E as pessoas sentam, vão embora e o que está de lá vem pulando. E eu sempre, nos sábados principalmente, eu tenho o azar dele sentar do meu lado. Vocês estão entendendo? E ele é um cara que ele é muito maldoso, ele cutuca muito e depois põe a culpa em mim, diz que eu que estou cutucando o cara, né? Mas fora isso a gente foi criando uma relação bacana, de respeito, a gente foi se conhecendo. E eu fazia horas que eu queria trazê-lo aqui. Aí, uma semana atrás eu convidei, a gente meio que se esqueceu e aí sábado eu digo, cara, ou dá ou racha, né? Mas vamos lá, Marco. De onde você veio? Você é natural de onde? Sertão. Tu é natural de Sertão, exatamente. Cara. Mas eu vim com uma idade bem pequena, né? 5 a 7 meses, então praticamente não me considero... Eu puxar um pouquinho mais para cá. Perfeito, obrigado. Perfeito. Isso. Então me considero um cidadão passafundense. É né? mesmo? Tenho um orgulho enorme, apesar de também ter um orgulho de ser de Sertão, de colocar nos meus documentos ser de Sertão, de comentar, de falar de ser de Sertão, porque todos os meus parentes são de lá, tenho parentes ainda lá, então acho que é motivo de orgulho. Mas me sinto extremamente bem por ter sido criado, né, vivenciado e desempenhar minhas funções profissionais em Passo Fundo. A família é grande?
relativo, né? É? Quantos Relativo. irmãos tu tens? Eu sou o... A rapa, 15º. a rapa do tacho de um total de 15º. 4, né? São 2 mulheres e um irmão. Então vamos Nós lá, dois- quem são? Nós dois que moramos aqui em Passo Fundo, meu irmão foi agrônomo da Embrapa até muito tempo e professor da universidade também. Uhum. E as outras 2 irmãs, uma em Chapecó, outra em Pato Branco, essas faz bastante tempo, né, que foram embora para fazer as suas vidas, fazer suas famílias, suas filhas, etc. E né? as profissões? Profissões O mais do meu- velho, o mais velho. Ou a mais velha velha? é professor de filosofia. Você fez filosofia aqui Mora? na UPF, mora em Pato Branco. Pato Branco. A outra é Belas Artes, mora em Chapecó. O meu irmão, que é agrônomo, e eu, que tenho a formação de engenheiro civil. Tu é engenheiro civil, Sim, tá, sim. mas depois tu conta isso. É, tá, daí vem uma beleza. segunda parte. Tá, beleza. Então tu viesse para Passo Fundo muito cedo. Sem dúvida, sem dúvida. Não tenho uma lembrança muito clara da época em que eu vim, porque... Mas veio a família? Sim, veio Vieram com todos. com o intuito de, naquela oportunidade, de dar educação e dar colégio para os filhos, né? Sim. Daí o meu pai e minha mãe, meu pai caminhoneiro, né? Se sentiram na obrigação de vir embora para que os filhos tivessem uma condição boa de estudos, de É que crescimento. assim, há um tempo atrás, apesar, né, da não tecnologia, desses troços assim, essas cidades ao redor aqui eram muito próximas, né? Sertão, Coxilha, Sem dúvida. Sem dúvida, né? Getúlio. Exatamente, né? Todas sobreviveram, ainda continuam praticamente sobrevivendo de Passo Fundo, mas têm autonomia própria, né, Sim, hoje, né? sim. Mas eram quase porque sedes, né? Não eram municípios, né? Então, eu acho que a inteligência dos dois, do meu pai e minha mãe, foram perceber em que em algum momento eles teriam que dar um estudo mais avançado para os filhos e tomar a atitude de largar os familiares, os pais, né, os sogros, etc., Sim. e virem a Passo Fundo, né? E virem aqui desbravar praticamente, porque na época não se tinha muitas condições, né, financeiras de vir com uma estrutura pesada, uma estrutura que desse sustentação, né? Sim. Então vieram e depois veio praticamente todos os meus tios, meus primos, né? Quase todo mundo. Hoje eu tenho um primo que mora em Sertão ainda, que ficou Olha lá, só. né? Olha só. Mas todos os outros vieram embora. Nós daí criamos um reduto de primos ali na Vila Anes, né? Lá embaixo, né? Em que nós éramos muito felizes, né? Nesse aspecto de ter todos os primos e tios Sim, tudo perto sim, do era- outro, era- né? era- Era muito família. legal. Beleza. Extremamente. E aí, onde é que tu foi estudar? Bom, Que tu é no tempo do Sem primário, dúvida. ginásio. sim, exame é de muito admissão, antigo, né? exame da admissão, né? Tudo aquilo. Tu deve ser É, 40 anos mais velho tu que sabes que a ideia toda sempre foi Protásio, né? Sim. Na época o eu. Aliás, Protásio... deixa eu te contar, cara. Eu trouxe aqui o Paulo Sérgio Crucis, né? O doutor. E... Cara, tu acha onde é que ele estudou no Protásio, cara? Que, assim, vamos fora a brincadeira, né? Nesse tempo que tu tá falando, as escolas estaduais eram muito fortes e às vezes até mais fortes que as particulares em termos de ensino, né? Sem dúvida. O Protásio foi uma coisa espetacular, né? Ali tu aprendeu a humildade de um colégio público, né? Os colegas, quase todo mundo passou pelo Protásio, né? Sim. Depois tinha oportunidade, conforme essas condições financeiras, de ir para um colégio particular. Mas o Protásio foi uma coisa espetacular na minha vida. Você entrou no jardim e saiu... Não existia jardim na época, né? Era primeiro ano. Vocês primeiro podem ano. notar que nem o ensino era Não. padrão, né? Exatamente. Vocês viram que ele é meio fora da casinha mesmo. Né? Nós tínhamos o primário e aquela opção de fazer o exame de admissão. Tá, mas né? vamos lá, vamos tentar explicar aí para quem está nos vendo e ouvindo, assim. Tu foi até a quinta série, a Exatamente. sexta série no Protásio. Quinta série. Até a quinta série, né? Ah. E depois daí fui por ENAF. Tá, calma.
Nessa época aí, claro, eu não estou te pedindo exatidão. Alguma professora e algum colega que Todas. te marcaram? Todas as professoras eu tenho eu tenho elas na mente. Não. Tu não gostava de matemática? Não, adorava, tanto que fiz engenharia civil. Não, impressionante. Não português. Impressionante porque as professoras, elas eram carismáticas, né? Eram professoras. Na época eram professoras aliás, na sua essência, né? Minha mãe e minha avó também, mas assim, elas eram formatadas, né, para ser professoras. Exatamente. Então eu tenho elas na mente e seguido eu encontro filhos delas e faço lembrar. A tua mãe foi na 5ª série, a tua mãe foi na 4ª eram médicos de família e professoras de família na época, né? Era quase mesmo espetacular. Era o mesmo conceito em profissões o diferentes. Respeito que a gente tinha por elas faz com que a lembrança hoje seja muito forte, sabe? Impressionante. Eu acho que tu tá dizendo todas porque tu não te lembra do nome de nenhuma. Não lembra de nenhuma. Todas eu me lembro. Então dá a escalação. A Martinha, professora do 1º ano, morava na frente da Pareia Cruzeiro recentemente. A Maria Inês Carboneira, a Ambrosia, da 4ª série, que eu não tô me lembrando, eu tô com a fisionomia dela, não tô me lembrando o nome dela, a professora Lourdes Guelzer, né, na 5ª série. Então, assim, todas espetacular. O Protásio foi uma escola fora de série, espetacular, né? Me conceitue você como estudante. Você era um bom estudante, um médio estudante ou um péssimo estudante? Não, eu acredito que a média. Sempre a média, né? Média. Não um aluno problemático, né? Mas também um aluno que sabia fazer as suas travessuras, que eram características da idade, né? Sim. Mas não era aquele aluno... como na época tinha tirar zero no boletim, né? Não, nunca tirei 0 no boletim, até porque eu tinha uma certa... Tu não sabe o que é a vida. Acredito que sim. Até porque eu sempre entendi que eu tinha uma responsabilidade em função do sacrifício que meus pais fizeram em vir de sertão para dar educação para os filhos. Sim. Né? Mas assim, em média, todos eram comportados. Não existia aquele aluno terrível. Tu apanhava de régua na escola? Não. E nem se ajoelhava? Não. Então tu não é tão antigo como eu tô conceito. Não era. Aí foi para a ENAV, escola estadual Nicolau de Araújo Vergueiro. Acredito até que a tua avó foi a diretora, né? Do ENAV? Não, acho que não. Quem que foi diretora? Acho que não, a minha mãe eu acho que não foi diretora, mas... a tua avó. Cara, sou eu que tô batendo papo contigo, não é... Mas eu tenho uma lembrança de ter alguém com esse sobrenome. Não, minha mãe foi professora do ENAV. Bom, eu acho que minha avó também, ela tá aí até. O ENAV, eu acredito que se tu passar pela Sociedade de Passo Fundo, 80% cursaram o ENAV, né? O ginásio e posteriormente o científico, né? Então, assim, é difícil de tu retratar o que é o ENAV, porque tu criou um carinho especial para aquele colégio, né? Quando era escola ainda, né? No esporte, era o IE, Conceição muito pouco, né? Mas assim, tem alguns amigos que inclusive jogaram vôlei comigo e faziam esporte, então tinha o Osvandré, né? O Osvandré defende. Marco Lima, aliás, o Osvandré, ele tem uma camiseta, a primeira camiseta que o ENAV fez de camiseta física é a número 1, né, que eles jogavam, o Chico Amaral, falecido Lagão começou a jogar basquete ali, né? Enfim, aí nós vamos decorrer com um monte de gente, mas com o passar do tempo são pessoas profissionalmente bem sucedidas. Se tu observar, claro, tem pessoas que não tiveram a oportunidade de ir adiante nos estudos, né? Por uma questão familiar. Acho que até por opção, até por opção, porque na época, cara, não era... Não tinha essa frescura aí, ou me perdoem, não a frescura, mas de não ter vaga. Não. Tu arrumava vaga, não, tu na fila. E assim, era uma coisa
Mas assim, ó, não se tinha uma intenção. Todo mundo estava lá, não estava preocupado quem era quem, ou o que tinha, o que deixava de ter, né? Não, eu acho que isso Era não era um existe. bem comum. Até né? porque nessa época eu acho que estava todo mundo começando. Os pais da Exato, gente estavam exato, é. ainda... Eu te diria assim que o ENAV foi uma escola em que se hoje tivesse aquele nível de professores, seria uma opção excelente de concorrer com os colégios particulares, né? Só que, claro, infelizmente o ensino todo foi Eu tô indo, vendo né? isso como uma crítica educacional que tu tá fazendo. Não, eu uma acho que sim, crítica, uma eu acho que crítica. sim. Não há uma preocupação hoje com a formação dos professores, né? Mas tu sabe que eu também sou dessa tribo aí, né? Eu sou professor universitário. Agora eu brinco aqui na Sede Estúdio, mas antes era a minha profissão, né? Ser professor universitário. E eu tenho... Até eu te cutuquei exatamente para a gente tentar fazer com que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Porque assim, quando a gente conta para os filhos da gente, pô, na nossa época era diferente, né? Como, por exemplo, eu custei a colocar na cabeça do Alexandre que na minha juventude não tinha telefone celular. Eu morava em Porto Alegre e eu tinha que ir para um orelhão para ligar para o meu pai. Ou na CRT da Borges. Para matar a saudade. Ou na CRT. Eu não pegou a CRT da Borges? Não, eu sou um pouquinho mais novo, né? Tá ok. Mas na esquina de casa, eu morava no bairro de Higienópolis e bem perto do supermercado de Higienópolis. E ali tinham 4 orelhões. Então, e tu vê como eram as coisas. Segunda, terça, quinta, sexta, tu não tinha fila. Na quarta e no domingo, principalmente depois das 8 da noite. Porque era um cara, custo mais... Tu sentava no murinho ali do supermercado e esperava a tua vez, né? Eu custei pra... Então, assim, ó, quando a gente fala da educação de escolas públicas da época, o ensino era muito forte. Você relatou, o Protásio te disse aqui que trouxe aqui um neuro top de linha, mundialmente falando, e o cara começou estudando no Protásio, aprontando nos corredores, por isso que eu te perguntei. Né, que... Tem uma ideia que o ENAV a gente tinha inglês e francês? Sim. O professor Eunice, de francês, e a de inglês era a Agda Langaro, e a Rejane, a esposa do Ludgero, também foi minha professora de inglês. Olha o nível das pessoas que nos deram inglês e que nos deram francês, sabe? Então tu vê se tem cabimento hoje. E que hoje nem currículo tá isso aí. E nós tínhamos. Tinha latim. Eu não peguei latim. Provavelmente na tua idade o latim... na minha idade, gente. Falar em minha idade, nós estamos no microfone aberto da Sede Estúdio, que fica Rua Independência 800, loja 2. Vá no YouTube, Sede Estúdio. Nosso e-mail é sedepassofundo@gmail.com. E eu vou contar uma novidade para vocês. Agora, Sede Estúdio é a sede editorial, ou editorial Sede Estúdio. Estamos na Amazon com uns books lá, falando de sustentabilidade, falando de construção sustentável, falando de novo conceito de meio ambiente empresarial. E ali tem também um personagem chamado Charles, que é um desportista, que conta a história dele, que ele era do esporte, teve algumas decepções, caiu em um mundo, o submundo, voltou ao mundo, né? E ali está. No Amazon, entre em Amazon, botem Carlos Alexandre Guem da Costa e ali você vai ver os 11 books que temos lá. Mas estamos recebendo Marcos Salvatore, olha o nome, é Salvatore. Não, é D-O-R-I. Que D-O-R-I? Vai tomar banho. E aí terminamos o ENAV. E daí... vestibular. Exatamente, né? Daí a minha tendência sempre foi por matemática, nesse tipo de matéria. E daí eu optei por fazer, aliás, no ENAV tinha uma coisa chamada profissionalizante. E eu fiz análises clínicas para fazer medicina. Qual eram as outras?
acho que agronomia também. É fraco. Tinha agronomia. Tinha agronomia na parte de agronomia, né? E tinha a parte de análises clínicas. E eu fui pro lado das análises clínicas com o intuito de fazer medicina, né? Mas nas primeiras oportunidades que eu tive de frequentar o hospital, nós tínhamos um professor que era médico, já perdi totalmente o estímulo em função do que se viria pela frente. Do né? astral todo. Exatamente. Daí eu optei por fazer engenharia civil, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que engenharia civil? Olha, Me conta isso. Eu acho que ninguém tem ideia do que é engenharia civil até o terceiro ano da faculdade, né? Eu acho que vai muito mais por entender ou por gostar de matemática, né? Tu tens aquele conceito que, aliás, lutei muito para e vou continuar lutando. Eu não faço ciências contábeis porque ciências contábeis é matemática. E aí a gente tenta provar que a única coisa assim que tu usa 0,1% na ciência contábil é a matemática. Exatamente. E a mesma coisa na engenharia. A engenharia, o primeiro e segundo ano, ela é uma faculdade de matemática. Tu vê cálculo 1, cálculo 2, mas tu não me explicou. Álgebra. Eu quero antes e depois nós voltamos para isso e depois eu quero que tu explique o que faz um engenheiro. Tu estava ali, não quis a medicina por experiência ali que você teve dentro da escola. E, aliás, que interessante que as escolas, né, agora tem a UPF sempre abre as portas uma vez a cada não sei quanto tempo para as escolas irem lá e ver as profissões. Né? Presenciar as profissões em loco. Eu acho que isso deveria ser o contrário. Eram as escolas que deveriam tomar essa iniciativa e não esperar. Bom, mas enfim... Como é que tu chegou nela? Como é que tu foi lá e... Onde tu fez o vestibular, por sinal? Primeiro eu fiz em Santa Maria, né, na Federal de Santa Maria, daí não passei. Né, mas antes um pouquinho, tá? Porque assim... A opção tu queres... Cara, vou fazer, tá, medicina eu não vou fazer, tá, e aí? Olha, na época tinha poucas possibilidades. As faculdades mais concorridas, né, era a medicina, odonto, agronomia e engenharia. Não tinha uma diversificação das outras. Psicologia nem se falava. Não. Né? Não. As outras... computação, então... Não existia. Não existia na época. O direito também não se falava com tanta ênfase. Né? Então, agronomia. Nunca me senti atraído e até porque entendia que teria que ser um segmento familiar. Que pudesse ter a opção de trabalhar na terra. Nesse momento que tu estás descrevendo, sim. A grande maioria dos alunos de agronomia, o pai tinha terra. A tendência, né? O odonto estaria no mesmo segmento praticamente da medicina, né? Tem sangue no meio. Então, assim, como gostava de matemática, né? Ia bem na matemática, um raciocínio relativamente apurado nesse aspecto, né? Digo, vamos tentar engenharia civil, né? Uma coisa atrativa, uma coisa que na época tinha uma boa aceitação a nível de mercado, né? Vamos tentar engenharia civil. Até porque eu acredito que, mesmo hoje, e isso muito mais lá atrás, ninguém sabe o que quer. Ninguém sabe o que quer. Tem uma ideia, tem uma ideia... Eu já não digo nem ideia, é vontade. Tem uma ideia de, olha, eu vou fazer isso, né? Às vezes baseado na parte financeira, às vezes baseado no contexto familiar, né? Mas não sabendo exatamente o que é. Sim, meu tio é isso e tá rico, eu vou nessa. Não é assim que funciona. Tanto que vários colegas desistiram da engenharia, porque a engenharia, os primeiros 2 anos, é uma faculdade de matemática. Sim. Cálculo 1, cálculo 2, 3 e 4, álgebra 1, álgebra 2, geometria. Tu não vê nada de engenharia. Sim. Tu vê uma faculdade de matemática, aonde que tu aprende a raciocinar. Engenharia é raciocínio. Olha só. É desenvolvimento de raciocínio. Porque hoje... Deixa eu só entender antes, porque eu senti que tu tá te empolgando, né? E aí que eu gosto. Aí que eu gosto. Tá. Engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, de maluco. Elétrica, eletrônica, engenharia química. Todos nós fazíamos a mesma engenharia na PUC.
Eu tinha colegas da Química, tinha colega da Elétrica. Para que tu tá fazendo vestibular em Santa Maria e agora já E tá não fazendo passei. faculdade na PUC. E não passei. Me conta essa. Não passei. Não passou? Não passei até porque todos que fomos a Santa Maria na época... Foram fazer festa. Era tudo sem Exatamente. vergonha. Cursinho, E aí... o curso... E aí o malandro... Vai um pouquinho mais pra lá, então. Aí, é que assim, ó, o culpado sou eu que sou festeiro, eu que sou não sei o quê. Olha aqui, ó, eles começam assim a entregar. Nem foi no vestibular. Não, até fomos Fez para a primeira conhecer. prova. Não, para Conhecer conhecer o o campus. Camobila. Na realidade, nós fazíamos o cursinho Gama, né? Sim. Aqui no Grande Romero. aonde que é hoje a Pompeia. Ali na esquina Ali era o Gama. Ah, tu é antigo, hein? Pô, e Ah, como, eu cara? peguei o da Tiavina. Da Tia Vina. E quase todos nós que fomos a Santa Maria, quase ninguém passou. Porque fomos lá para conhecer o Hotel Itaimbé, que estava sendo inaugurado. Como diz meu professor Romero, tudo é experiência na Toda vida. experiência, né? Os guri ganharam experiência. A gente tinha que fazer numa federal, né? Porque fazia parte, as federais eram totalmente a parte das particulares, Sim, né? sim. E fizemos. E até o calendário era diferente. Exatamente. Né? Era todas as particulares. Exatamente, depois isso aí. Não, ao contrário. Era Daí, as federais. daí eu não passei. E daí fiz meio ano de cursinho, novamente. Isso é, foi a Santa Maria fazer festa e ficou mais meio ano fazendo festa também, não, né? Não, daí ele foi estudado mesmo. Vai. Né? Ele tem medo que a família dele veja o Não tem problema. problema. Tudo isso sempre foi muito claro, né? Tô brincando. E aí? Daí fiz em julho na PUC. Na PUC. Daí eu passei. Tu é filho da PUC? Sou filho da PUC. Que merda, hein? Espetacular. Hoje, aquilo eu tenho uma característica muito clara. Adoro o que o Protásio me propiciou. Sim. Adoro o que o ENAV me propiciou. E adoro a PUC que me propiciou. Né? Então, assim, em todos os 3 estabelecimentos de ensino, eu fui muito feliz, né? Me satisfez na íntegra tudo o que eu quis. E eu tenho uma lembrança fantástica desses locais. Foram etapas da vida, né? Em que a gente tem que valorizar elas de acordo com o que foi nos colocado. E a PUC foi ótima, né? A PUC foi excelente. Porto Alegre é excelente, Porto Alegre é uma cidade ótima. Nesse período aí tinha o quê? Unicinos, PUC e URGS. Pelotas. E URGS. A URGS sim, Pelotas. Unicinos era Santa Maria, era o PF Santa Maria, Não, o PF não tinha. Não tinha engenharia. Não. O PF, eu até uma época fui convidado para dar uma aula lá. Na formação foi ali um grupo formado pelo Ayrton, pelo Gobi, né? O Gobi. Que fundaram a O Gobi ficou de vir aqui. Foi uma época... O Gobi é nojento. Gente, estamos no microfone aberto, ao vivo, então não se preocupem. Então, assim, tinha Santa Maria, Pelotas, Federal de Pelotas, né? A Unicinos só tinha arquitetura. Era arquitetura. Só tinha arquitetura, que era bastante famosa, né? As pessoas entravam, mas não saíam. Como era fácil de entrar e difícil de sair. Exatamente, né? E Santa Maria. Então, eram bastante restritas. Mas a merda, desculpe, a porcaria da Unicinos é se tu saía, tu tinha emprego, né? Não, tu saía, o cara que top de linha, né? A arquitetura no ensino saía Era um profissional excelente. Né? Eu tenho grandes amigos que fizeram e saíram com profissionais excelentes. Também tenho vários amigos que não saíram da Unicinos. Acabaram desistindo. Que não saíram da Unicinos. E então e daí tu entrou na engenharia, daí agora vamos voltar para o 3º semestre, porque o 1º e o 2º tu já explicou para nós. Sim, perfeito. Então assim, antes de tu ir para o 3º semestre, me explique. 3º ano. 4º, 5º semestre. Me conceitue a profissão. O que faz um engenheiro civil? Porque se depender de ti não faz nada, né? Nada, hoje passa não. O sábado e domingo inteiro no posto enchendo o saco de todo mundo. Não, a engenharia, ela tem uma versatilidade muito boa. Eu te diria assim que junto com a arquitetura é uma faculdade espetacular. A arquitetura, ela se volta mais para a criatividade. Sim. Né? Para as atividades que geram uma criatividade. Paisagismo, urbanismo. Urbanismo, decoração, arquitetura interna. O arquiteto é o cara que pega meio centímetro e constrói um apartamento. O engenheiro já não tem tanta
Tato. As cadeiras na faculdade que são voltadas para isso são bastante restritas. Sim, Né? Então a gente não desenvolve esse espírito criativo, sim. tanto quanto a arquitetura. Né? Vocês Por outro carregam lado, conhecimento. a arquitetura ela não tem uma fluência muito grande em cálculo estrutural, em execução de obras. Estamos falando de faculdade, não aquilo que o profissional possa desenvolver posteriormente Sim, sim. a nível de vivência. Sim, Né? Estamos falando de faculdade. Hoje nós temos tem 2 ou 3 engenheiros em Passo Fundo que são excelentes projetistas, tão bom quanto os arquitetos, porque desenvolveram a capacidade de projeto. Sim. Né? Como também tem arquitetos hoje que não fazem arquitetura, fazem execução de obra. Né? Então, aí vai de acordo com a São tendência. profissões que se confundem. Exatamente. Só a gente sabe. A arquitetura tem cadeiras de projeto, acho que eles têm 4, 5 projetos. Nós temos um. 1, 2. Nós temos um projeto. Por outro lado, eu tenho 4 cálculos concreto armado. Eles têm um. Eu tenho estrutura de metálica, eu tenho estrutura de madeira. Na faculdade tenho portos, rios e canais, né? Tenho estradas. Tudo isso eu tenho coisa. Eles não têm com tanta profundidade. Quem fez a estrada Passo Fundo Amaral? Um arquiteto ou um engenheiro? Olha, eu acho que foi uma... Agora Eu a gente não tem nada contra profissão nenhuma. Não, eu acho que foi um engenheiro que devia ter se assessorado bem, sabe? Não, na realidade as estradas, elas saem de leitos já mais ou menos definidos, né? Não se preocupam em desapropriar. Gente, bem papo de engenheiro. Ele não me respondeu quem exatamente, fez o... não sei. Beleza, mas o que faz um engenheiro Hoje, o engenheiro hoje... Na prática? Na prática, hoje, ele executa uma obra. Executa uma obra, faz cálculo estrutural, ele se envolve hoje com orçamentos muito forte. Essa parte onde que exige detalhes, sabe? Aonde que não precisa de uma criatividade tão aguçada, né? Então, tu hoje encontra engenheiros aí com gestão de obra, né? Sim. Fazendo cálculo estrutural, fazendo... portos, né? Porque são obras que não exigem, digamos assim, uma criatividade muito mais apurada na arquitetura, né? Deixa agora eu entender. Aliás, eu nunca entendi. Né? E, apesar de conviver, né, lá na engenharia, inclusive eu dei aula lá não na engenharia, mas no prédio da engenharia, e chamavam as engenharias, né? Exato. Tá, beleza. Então, assim, desculpe a minha ignorância, mas assim, engenheiro civil é o médico geral. Eu te diria que ele entende de tudo, né? Sabe fazer o arquitetônico. Né? Não, porque assim, o engenheiro elétrico é engenheiro elétrico. O engenheiro... Eletrônico, mecânico. Né? Para tu ter uma ideia, eu trabalhei muito tempo na minha vida com decoração, porque eu sempre gostei disso. Sempre apreciei feiras, sempre li muita revista de decoração. Muito tempo da minha vida profissional como engenheiro, eu fiz decoração, consultórios médicos, móveis, etc. Né? Tudo é uma tendência, né? Como eu te falei, um dos melhores profissionais que tem projetista em Passo Fundo é engenheiro civil. Sim. Né? Sim. Então, assim... Como também eu não duvido que possa existir, e existe, arquitetos que sabem fazer uma gestão de obra muito boa. Sim. Né? Eu acho que tem de tudo na atual conjuntura. Não é aquilo que a faculdade te dá como expert. Né? O arquiteto tem 4, 5 cadeiras de projeto. Eu tive um professor que dizia o seguinte: a faculdade não é nada, é o início do caminho. Tu termina a faculdade e depois tu tem milhões de opções. Exatamente, conforme a tua tendência. Vamos falar em termos de engenharia, já que estamos falando de... A faculdade é a base. Tu pode construir um prédio, tu pode construir uma casa, um galpão... vai de você depois que você sai da faculdade. Hoje nós temos, por exemplo, engenheiros que são incorporadores em Passo Fundo que nem vão na obra mais. Por quê? Porque a função deles hoje é administrar a construtora. Sim. Fazer a incorporação, fazer a comercialização, né? Comprar terrenos, né? E tem engenheiros residentes na sua obra. Sim. Engenheiros que ficam o dia inteiro na obra
controlando tudo que tem que ser controlado, que é extremamente complexo. Sim. Hoje nós temos engenheiros que fazem a segurança do trabalho, né? É um novo segmento que muita gente está trabalhando nisso, faz os planos de prevenção, né? Tudo isso. Sim, treinamento. Exatamente, andaime, verdade, etc. é verdade. Entende? Assim, engenheiro civil. Agora, não impede que o arquiteto faça isso também. Ele Mas tem também qualificação para isso. Mas eu acho que tem não sei se é um curso técnico, o que é, que não sei se é essa a expressão, forma uma pessoa para fazer, o técnico em segurança Em segurança do trabalho, né? Isso. Engenheiro de Tem segurança do lojas trabalho. hoje específicas sobre esse... Hoje é obrigatório toda obra ter o plano de segurança. Sim, mas também cai um lá do 12º andar, tu vai ter que acomodar até a terceira exatamente, reencarnação todo que tu ele. vai ter. Semanalmente passa na obra, vê como é que está todo o plano, banheiro, E geralmente o empresário, o construtor, ou sei lá o que tu quer que seja, gasta um monte de dinheiro e tem funcionário que não usa, né, os equipamentos, os EPIs. Isso é o que mais tem. Por isso que tu tem que ficar muito atento. É. Tu vira as costas, eles a linha de vida que tu tem que estar sempre ancorada nela. Eu implantei o meu sistema de gestão ambiental que eu criei. Eu sou mestre especialista em contabilidade ambiental. Eu criei um sistema de gestão e coloquei lá na Guaracara, lá na Fiat, né? E um dos grandes... não foram problemas, né? Porque lá o pessoal tem uma cabeça muito boa, tanto quem faz a gestão como quem trabalha lá. Mas foi um dos pontos que eu tive que mais voltar, né? Então a gente planejava lá o mês, né, o que a gente ia fazer, educação ambiental, ia avançar numa obra, ia botar uma central de resíduo em tal setor e tal, e vamos ver os EPIs. Né? Então, esse item foi um item que por vários meses seguiram na minha agenda. Né? Porque assim, tem setores, claro, tem setores, eu não vou contratar um cara para dar um curso de segurança do trabalho para o cara da administrativo, porque vai cair uma caneta na cabeça dele. Sim. Não, né? Mas aí, quando eu entrei na oficina, os mecânicos me disseram, mas por que nós vamos fazer isso? Eu digo, mas se cai um desses macacos hidráulicos aí na tua cabeça, aí é um acidente de trabalho. Tem que ter cuidado, tem que ter treinamento, tem que ter um monte de coisa. Mas muito bem, estamos aqui na Sede Estúdio, que fica na Rua Independência 800, Loja 2, gravando o nosso microfone aberto da Sede Estúdio com Neno Costa. E hoje recebo o Marcos aí, um amigo, e estamos falando aqui um pouco da vida dele, um pouco das experiências dele, e tentando também arrumar o patrocínio, né, da empresa dele aí, para que seja o patrocinador master do microfone aberto. Tô brincando, gente, é só para mostrar realmente para vocês que não tem pauta o microfone aberto, né? Mas tu não exerce a profissão ou só devagarinho? Não, eu já exerci bastante. Né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar em Tapejara. Opa! Fiquei 2 anos morando lá. E mais 2 anos com o escritório aberto, né? Depois, por uma questão familiar, a gente voltou para Passo Fundo, né? E tive daí um escritório com um arquiteto, uma pessoa bastante amiga. E, posteriormente, eu conheci um corretor que me desenvolveu esse espírito. Pode dizer o nome dele, não tenho, a não ser que tu não queira. Não, a gente citar nomes, tu tu esquece de alguém sempre, né? Então é um detalhe, né? É perigoso. Então, assim, nesse interim, depois eu fui projetista e executor de uma construtora aqui em Passo Fundo, né? Fiz 5 prédios para ele, né? E daí descobri esse segmento imobiliário, né? Então eu pratiquei bastante. Em Tapejara eu fiz muita obra, né? Nos 4 anos que eu tive lá, eu fiz 120 obras, né? Posteriormente, aqui em Passo Fundo, fiz obras muito importantes de casas, etc, né? Lá em Tapejara? É. O que tu fez lá? Olha, prédio.
Se for falar o nome das pessoas... Não, eu falar. quero saber... Não, fazia eu fiz casa... um copo, Cheguei até ponte para o município de Ibiaçá, né? Olha isso. Na época eu me dava muito bem com o prefeito de Ibiaçá, né? E recomendado por gente de Itapejara, que são grandes amigos hoje. E eu fiz ponte para a prefeitura de Ibiaçá, fiz prédio em Itapejara, Galpão, fiz casa, galpão, fez o que mais? fiz moega, né? Silo, tudo que tinha que fazer tudo, né? O básico eram casas pequenas, né? Porque na época Itapejara não tinha o desenvolvimento nem perto do que tem hoje, né? Itapejara é uma cidade forte, meu amigo. Espetacular. Itapejara eu tenho um carinho muito grande por eles. Sabes que eu fiz uma especialização na UNC em Concórdia. Depois virei professor na UNC. E um dos trabalhos que eu fiz foi na Pietrobon? Balas. Não. É. Balas, canos, cercas. Pietrobon é uma das indústrias mais importantes na época que Mas eu ela estava estava se mudando para Erechim, uma grande parte, né, do Pietrobon. Uma vez eu conversei de novo com... Itapejara é uma cidade espetacular, né? Eu tenho um carinho muito grande, eu tenho grandes amigos fantásticos que moram lá ainda. O desenvolvimento daquela cidade é espetacular. Esses dias comentando fui convidado para uma janta lá da turma de futebol, que fez 50 anos, e eu fiz parte, numa certa oportunidade da minha vida. Então eles comemoraram 50 anos e me convidaram para jantar lá. Daí eu fui. Porque jogar futebol não, né? Não, joguei bastante Itapejara. Mas jogou na década de 20. Campeonato mas isso na década de 20. Tu foi lá para comer um churrasco, para não mentir aqui. E daí eu estava comentando com o pessoal. Eu acredito que eu seja uma das pessoas que, se um dia quiserem um depoimento Itapejara antes do asfalto e depois do asfalto, eu posso dar. Porque eu conheci Itapejara sem asfalto, quando eu fui morar lá, e conheço Itapejara hoje, pós-asfalto. É uma coisa que não tem explicação como aquela cidade se desenvolveu. Então tu conheceu quando a gente passava por dentro e agora passa por fora. Por fora. Muito bem, estou recebendo meu amigo Marcos. Marcos, nós estamos quase lá, então vamos para o que interessa. Dias atuais. Aliás, eu não vou cometer essa gafe, né? Como que eu acho que eu já cometi uma, mas eu não vou cometer a segunda. Filhos? 2. Faz favor. 2 meninas. Mande abraço para elas, que elas vão assistir. Diga, filha, te amo. Tem que puxar o saco. Ela sabe disso. Mas tem que dizer, fica gravado. Isso a gente diz todo dia. Né? Então vamos lá, o que tenho 2 meninas, né? Mais velha. Nathalie, ela é advogada. Olha aí. E tem um netinho. De 3 anos. Pode dar o endereço dela, o endereço do escritório dela, não tem problema, o microfone é aberto, é liberal. E daí tem a Nicole, que atualmente faz residência no Hospital da Ubra, em Canoas. Né? Então são 2 meninas. Uma advogada e a outra médica. Muito bem. Graças a Deus ninguém seguiu a profissão do pai. Olha... não, eu tô brincando, né? Elas fazem... Mas fazem o que liberdade. Desejam, o que gostam. Sim, né? Então, a liberdade. São 2 meninas espetaculares, né? São, como é que diz assim, é o orgulho, como tu também deve ter orgulho pelo tudo que tu me falou a respeito do... O Alexandre do é teu fora filho da curva. Recentemente. Fora da curva. Exatamente. Eu te diria que as minhas 2 são extremamente fora da curva. Bom, mas pelas mulheres que são, né? Eu vou puxar pro meu assado, mas elas não fizeram tu trabalhar com elas, né? O Alexandre fez. Ele teve esse. Beleza. E hoje, como é que é a rotina do Marcos, fora o sábado e domingo, que é me encher o saco? Já vou adiantar e falar mal de mim e me botar contra os demais membros da mesa. Porque tudo é culpa do Neno, né? Então tá tudo numa legal. E... Se vocês tiverem a oportunidade de um dia tomar café conosco e estão convidados, né? Vocês vão ver a verdadeira razão de tudo isso. É um prazer sempre estar com eles, né? Apesar dos maus-humorados ali. A gente espera o sábado de manhã, porque é uma turma muito boa de se conviver. E como o Neno disse, vai chegando, vai sentando, vai indo, vai embora e ninguém está preocupado em
ficar fazendo sala, né? É. Então isso é uma coisa... E a gente vai lá para se divertir, né? Isso é uma das poucas... Gente, eu já participei de muitas rodas assim de café, em cafeterias e tal. E as rodas sempre acabaram por brigas e por ofensas e por... E casualmente, aí nessa turma aí, a gente está intacto, a gente tem que botar aquela placa. Estamos há 365 dias sem discussão e sem brigas, né? Mas geralmente quando o ambiente começa a pesar, eu inclusive fui injustiçado aí, mas deixa para lá, né? Perdi um amigo, né? Quer dizer, acho que ele perdeu um amigo, eu não, né? Porque é aquele negócio, ele tem contra mim, eu não tenho contra ele. Mas eu lamento, né? Porque eu fui apaziguar uma discussão e acabei pagando a conta. Mas tudo beleza. Faz parte. Como aconteceu outros episódios, mas a gente conseguiu, né? Graças a Deus, e o importante apaziguar aí o negócio, porque o objetivo é dar risada, e outra aquelas coisa. Pessoas que não estão lá com esse objetivo, naturalmente se exclui. Sim. Não há necessidade nenhuma de fazer um tipo de comentário, né? Não, é natural. E, por exemplo, a nossa dobradinha, assim, de vez em quando ele cutuca e eu né, como é zagueiro, dois zagueiros, né? Como é, eu levanto e tu executa, né? Então a gente fica nesse bate-bola. Bom, então tá, já fizemos a propaganda da nossa turma aí, né, do café, depois vamos cobrar um cachê deles, né? Pelo menos um café mocatino, como diz o tio Rui, né? O tio Rui, né? Como é a rotina do Marcos hoje? Bom, o segmento imobiliário é um segmento muito dinâmico, né? Tu tem momentos em que tu não tem absolutamente nada a fazer, mas em questão de segundos ou de minutos, um cliente te liga, né? Ou surge um novo cliente, ou aquele cliente que tinha te deixado em stand-by, ou aquele cliente que se lembrou de você, te liga. E a partir daquele ali gera um novo trabalho, né? Então o dinamismo do segmento imobiliário é isso aí. Ao contrário da engenharia, que tu fica ali às vezes 24 meses fazendo um prédio, ou 6 meses fazendo uma casa, né? E cria aquela rotina de ir na obra e coisa e tal. O segmento imobiliário ele te propicia esse dinamismo. E esse dinamismo vem até no sentido de conhecer novas pessoas. É um segmento incrível para tu conhecer pessoas, para tu fazer novas amizades, novos clientes, né? Porque é dinâmico, é muito dinâmico, né? E nós temos um mercado em Passo Fundo espetacular, né? Passo Fundo, dentro do contexto do Rio Grande do Sul, é fora da curva, usando a tua expressão, né? É impressionante o que essa cidade é da construção civil, né? O que ela gera, o que ela movimenta, né? Então, eu acho que guardando as proporções, é bem mais que Porto Alegre, né? Guardando essa proporção, né? E inexplicável, eu não sei aonde começou, né? Mas ela tem uma tendência, né? De tudo que tu faz aqui em Passo Fundo, as coisas têm um resultado efetivo e bom, né? Então é um segmento ótimo, né? As pessoas até às vezes me procuram e dizem que atualmente eu sou presidente do Sindicato dos Corretores. Olha, né? aí, ó. Nós temos um sindicato, é o único no interior do estado, só existe Porto Alegre e Passo Fundo. Isso foi uma batalha de muitos anos de colegas que batalharam, que não estão mais aqui, outros estão, que fizeram esse sindicato crescer e graças a Deus hoje nós somos reconhecidos pelo Ministério do Trabalho como o único sindicato no interior do estado. Tem Porto Alegre e tem Passo Fundo. Olha só. Mas onde é que eu encontro o Marcos? Onde é que fica... Como a virtual e a presencial, né? Eu tive durante 30 anos a minha imobiliária na Benjamin Constant, né? Entre a Rua Independência e a Moron, naquela subida,
né? Uhum. E depois, por uma questão de reestruturação da imobiliária, eu estou hoje numa sala menor, numa parte plana da cidade, né? Que era uma coisa que eu estava nos meus planos, né? Que é entre o Colégio Conceição e a Receita Federal. Bem na frente de um curso de inglês que tem ali na rua Paissandu, né? Do lado da Receita. Do lado da Receita, antes da Receita ali, à esquerda. Tem 3 salas, o antigo Doutor Platão. A casa, casa do Platão. Exatamente ali. Tinha uma academia ali. Tem. Atrás. Hoje é uma fisioterapeuta. Mas era uma academia. Era uma academia, sim. Uma academia. Então hoje eu tenho a minha imobiliária ali naquele local. Então é Rua Paissandu 763, sala 2. Muito bem. E o fone? 3045 1270 e 99981 5043. Se quiser repetir o endereço, o telefone para o pessoal então, aí que está te vendo. Rua Paissandu 763, sala 2, telefone convencional 3045 1270 e o celular 99981 5043. Muito bem, Marquinho. Desta maneira eu vou assim, ó. Eu tenho duas. Como é que diz o Alexandre? Eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual é que tu quer primeiro? Tu quer a boa ou tu quer a ruim? A ruim é que nós estamos terminando mais um microfone aberto da Sede Estúdio, né? Que fica a Rua Independência 800, loja 2, né? Seu e-mail @sedepassofundo@gmail.com, no YouTube Sede Estúdio, né? E @Sede Estúdio PF. Aí no Instagram aí você encontra todo o nosso conteúdo da Sede Estúdio, tudo que é produzido aqui, certo? Também a editorial Sede Estúdio está na Amazon, né? Procure-nos lá, temos book sobre sustentabilidade e construção sustentável, a vida aí, algumas experiências de vida e outros. Tem uma história do carro elétrico, do patinete elétrico, que eu gosto muito também lá, certo? Então, Marcos, quero te agradecer aí de coração. A boa? A boa eu já vou te dar, cara. Calma, que eu tô terminando a ruim. Eu não terminei a ruim ainda, né? Então, quero te dizer que foi um prazer te receber na Sede Estúdio, cara. Muito obrigado por abrir tua agenda aí, né? Tirar aí o tempo aí para a gente sentar aqui, se divertir, lembrar de muitas coisas, né? Eu gosto do microfone aberto, porque as pessoas, né? O tempo corrido, daqui a pouco o cara chega, tá sentado na frente do Neno num estúdio, contando uma história lá sabe? Eu acho isso muito legal. Então quero te agradecer aí, da mesma maneira toda a pessoa que grava comigo aí, a gente dá um mimo. Então aqui está o teu presentinho, apesar de você não merecer. Ótimo. Certo? Porque você já ganhou o seu mimo, mas esse é um pouquinho mais especial que aquele. Muito obrigado. Tá? Excelente. E a notícia boa é que o microfone está aberto para você fazer as suas considerações finais. Um excelente de um boné. Um boné muito bonito, em que eu guardo com muito carinho, né? Porque é como tu falaste. O pouco tempo que a gente se relaciona, me senti lisonjeado em ganhar aquele boné, né? Beleza, então antes de tu falar, eu quero te fazer 2 questionamentos que nessa tua fala aí do encerramento do microfone aberto, tu me responde. Primeiro, qual foi a tua impressão ao entrar aqui, né? Porque você sempre ouvia eu falar do estúdio, eu falar da Sede Estúdio, eu dar boné da Sede Estúdio, mas você... Então eu queria primeiro saber da tua opinião aí do que você viu. E a segunda pergunta que eu gostaria que você botasse nesse teu encerramento, foi bom para você? Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu sempre ouvia comentar, e ele é uma pessoa bastante humilde nesse aspecto, porque em nenhum momento ele fez menção ao que era o estúdio, né? E como tal, a gente que não transita nesse segmento, não tem a mínima ideia do que queria encontrar pela frente, né? Mas aí, comentando com ele e com o Alexandre, a minha surpresa das instalações e do equipamento, né, que eu encontrei aqui,
realmente, para nós que não transitamos nisso, foi excelente, né? Então, até coloquei para eles, digo, mas como é que Passo Fundo não sabe que existe um estúdio desse nível, né? Daí ele ponderou algumas coisas que ele e o Alexandre acham interessante e não acham. Mas eles estão de parabéns. Estão de parabéns as instalações aqui, as 2 salas com 2 mesas espetaculares ali, não perde em nada aos grandes estúdios, né? E estamos aqui em Passo Fundo, né? Então, acho que dentro da humildade que ele tem colocado de não divulgar e de não falar nas conversas informais, né, do estúdio dele, estão de parabéns os 2, né? O segundo é que foi um prazer enorme, né? De forma alguma eu tive que abrir um espaço na agenda. Quando ele me fez o convite, prontamente aceitei e estou me sentindo prazeroso em ter participado, né? Um abraço ao Alexandre, né? Meus parabéns pelas instalações. O Neno, muito obrigado pelo convite, né? Espero que tenha sido agradável o nosso papo, né? E muito obrigado por mais esse mimo, né? Quem teve a oportunidade de receber o boné e não teve, infelizmente, eu fui uma das pessoas agraciadas. Ficou na história. Mas tá de bom gosto. Então, muito obrigado. Dessa forma, nós vamos terminando mais um microfone aberto da Sede Estúdio, que fica à Rua Independência 800, loja 2. E eu não vou contar quem vai ser meu próximo convidado. Tchau! Você acabou de ver e ouvir o microfone aberto da Sede Estúdio, com Neno Costa. Venha viver esta experiência com a equipe da Sede Estúdio. Sigam nas redes sociais, Sede Estúdio no YouTube, no Instagram @sedestudio.pf, entre em contato conosco. Sede Estúdio, onde amar o que se faz é nosso maior bem. Sede Estúdio na Rua Independência 800, loja 2.